Deixa eu ver aqui. Está começando. Então, boa noite. Eu não sei se já começou a gravação. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, no nível intermediário, no Grego 4, promovido pela Universidade Federal do Ceará, um curso de extensão promovido pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica. O Eu hoje estava querendo trabalhar com uns materiais em italianos. Aí pronto, acho que voltou aqui a aparecer. Então, primeiro eu queria mostrar esse material aqui chamado Ta Hellenica, de Amália Vanacore. E é uma gramática chamada aí, Gramática Corso de Língua e Cultura Greca, per il primo biennio del Liceu Clássico. Então, lá na Itália e também na Espanha tem esse liceu clássico, né? Que é uma espécie de ensino médio. O... Então, nessa lição 17, fala do que ele chama de auristo, principalmente, né, do que ele chama de auristo primeiro ou fraco, ativo e médio. Então, ele usa essa nomenclatura. Auristo primeiro ou fraco, ativo e médio. Eu estou aqui com o aluno Leandro. Leandro, você que você não consegue ler italiano, mas você estudou em outras gramáticas, né? O que você entende por auristo primeiro ou fraco, ativo e médio? O que você entendeu aí nas suas leituras? Olha, o aoristo, se eu não me engano, ele faz parte da parte dos verbos principais, né? Sim, sim. Mas por que ele chamou aqui de primeiro, auristo primeiro e fraco? Porque ele falou débole, débole. Débole é fraco. Sigmático e assigmático. O que ele quis dizer com isso aqui? Deixa eu ver aqui. Não, melhor. Não só isso. Aquele primeiro ele chamou aqui, olha, de auristo primeiro, fraco, ativo e médio. O que ele quer dizer por auristo primeiro e fraco? Por que ele é primeiro e por que ele é fraco? Eu acredito, assim, em forma simples, né? Vou falar assim. O aoristo, ele é um tempo passado, é um passado, né? Um tempo verbal do passado, e ele possui uma raiz, um, um indicador, eu não sei falar. Ele é assim, tanto o normal, o auristo, como o segundo auristo, eles são o mesmo tempo, são o passado. A diferença é que o sufixo temporal, no segundo aoristo, o T, né, ele não vai aparecer no segundo aoristo. No segundo aoristo, o que vai acontecer é uma modificação na raiz do verbo. Isso. Mas isso aí que eu entendo, né? Isso. Você falou coisas, você já deu aí algumas informações assim importantes. O, o, primeiro, você disse que existe eu estou abrindo a janela para a gata. Perdão. Que bom que a câmera não estava ligada e ninguém viu. O, vocês estão. Você está aí? Tô. Sim. Você falou coisas importantes. Se tem um aoristo primeiro, é porque tem um aoristo segundo, né? E aí, se é o primeiro é o fraco, então o segundo vai ser
O forte, né? O forte, o forte. Mas quando a gente fala assim entre fraco e forte, o que é que você entende? Porque é um termo meio técnico, esse negócio de dizer fraco e forte. É um termo gramatical. O que Assim, eu não vejo assim, eu vejo mais como uma questão didática para a gente diferenciar, mas eu não entendo, pelo menos até hoje, como assim, como se um fosse mais forte, mais superior, o outro inferior. mas não é bem esse o sentido. Quando ele fala assim que um é fraco e o outro é, é forte, na verdade o que ele está querendo dizer é que o um ele parece mais irregular. O forte ele parece mais irregular e ele parece ser mais antigo. Entendi. Não tinha, nunca tinha visto por esses olhos. Sim, pois é, é isso que ele quer dizer por forte. E o fraco, ele quer dizer que é mais novo e mais regular. Compreende? Aí, Sim. Isso, o regular que o senhor fala é com relação a as terminações pessoais, ou a raiz, ou o conjunto. tudo junto. Mas principalmente quanto à raiz, quanto ao radical. Certo. Ele tem um radical que é mais novo, mas é mais regularzinho. Vai ser mais parecido com o radical do presente. E aí, ativo e médio, você entende, né? O que é ativo e médio? Os verbos, eles são divididos em, no tempo, né? Presente, futuro, passado. O modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. E a voz, ativa, média e passiva, né? Isso. Mas por que é que ele só fala em ativo e médio? Ativo e médio aqui? Eu acredito que, de forma didática, seria melhor falar sobre ativo e média, porque eles são mais regulares, né? Não, não é nem mais regular, eles são mais frequentes. É por frequência. Isso, é por frequência. Ah, também, né? Por ser irregular, talvez eles apareçam menos, né? Não, não é bem isso. É, por Faz exemplo, sentido. é porque. Então, ele falou aqui médio, ele não falou médio passivo. Não é verdade? Ele falou ativo, médio, mas não falou passivo. Por quê? Justamente, eu acho assim, que ele decidiu tratar em outro momento, né? Sim, mas Eu entendo assim. lá no presente, no futuro não, no presente, no imperfeito, no a, sempre a gente via, né, o médio passivo. A gente diz assim, voz médio passiva, né? Você já ouviu a expressão assim, voz médio passiva? Já ouvi. Por que é que falava assim, voz médio passiva? Lá no presente, por exemplo, Eu não vou saber responder. era porque as terminações eram as mesmas. Tá entendendo? Ah, sim. As terminações eram para a voz média e para a voz passiva lá no presente eram as mesmas.
Mas aqui no aoristo não é assim. Aqui no aoristo vai haver uma diferença entre as terminações para a voz média e as terminações para a voz passiva. Tá claro? Sim, sim. Aí aqui ele vai dar aqui algumas explicações aqui que eu acho que são muito importantes a gente comentar. Então aqui ele vai dizer assim, o aoristo, características generais. Eu vou traduzir, vou ler e vou fazer aqui uma tradução, assim, vou tentar fazer a tradução aqui do que ele está dizendo aqui no italiano, tá bom? O aoristo é um tempo histórico que só no indicativo exprime uma ação momentânea passada. Então, perceba, não é em todos os modos. É no modo indicativo, que ele exprime uma ação momentânea passada, caracterizada, né, pela presença do aumento. O aumento é aquele prefixo y, ou então aquele alongamento, né, da vogal inicial do radical, né? Aí, neste caso, ele equivale, né, ao passado remoto italiano ou ao perfeito histórico latino. Para a gente, né, a gente normalmente traduz como o pretérito perfeito português. Tudo bem? Sim. Aí, nos outros modos, aí aqui, conjuntivo aqui é o mesmo subjuntivo. Porque às vezes, algumas gramáticas vão chamar o subjuntivo de conjuntivo, mesmo em português. Mesmo em português, às vezes você vai ler algumas gramáticas de Portugal, em vez de subjuntivo, vai ter conjuntivo. Aí, quais são os modos que ele diz aqui? Olha, fora o indicativo, no grego nós temos o subjuntivo, o optativo, o imperativo, aí ele coloca aqui o infinitivo e o particípio como modos. Como modos. Eles são formas nominais, mas ele aqui coloca como se fossem outros modos. Deu para entender? Deu. Então aqui, segundo a descrição aqui dessa gramática, no grego a gente teria quais modos? Teria o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo optativo, 3, né? O modo imperativo, 4, o modo infinitivo, né? 5, e o modo particípio, 6. Então teria 6 modos no grego antigo. Aí ele está dizendo que no subjuntivo, no optativo, no imperativo, no infinitivo e no particípio, esses outros modos, no aoristo, não tem aumento. Não tem aumento. O que, né, coloca em evidência que não há um valor temporal na ação. Não há um valor temporal na ação, mas somente um aspecto momentâneo, pontual. Momentâneo, pontual. Então, lá no indicativo, o aoristo dá a ideia de passado, dá a ideia de ação momentânea passada. Mas no subjuntivo, no optativo, no imperativo, no infinitivo e no particípio, o aoristo, o radical de aoristo, do aoristo, ele vai dar só mais a ideia. Uma também é que a gente chama de o sistema do aoristo, ele vai dar mais assim a ideia de aspecto pontual, aspecto momentâneo. E aspecto é uma categoria gramatical que às vezes ela se mistura com o tempo, né? Mas tempo e aspecto em gramática são coisas diferentes. Tudo bem? Sim. Então, são coisas que você tem que estudar meio que separadamente. Às vezes a gente estuda tudo junto
E aí, por exemplo, em português a gente fala pretérito perfeito. Pretérito é tempo, perfeito é aspecto. A gente fala em pretérito imperfeito. Pretérito é tempo e imperfeito é aspecto. Tá claro? Sim, sim. Então, aqui, então, no presente vai ter essa ideia no indicativo, no aorista do indicativo, né? Você vai ter essa ação momentânea passada, nos outros modos você vai ter esse aspecto momentâneo pontual. Então, ele diz aqui que o aorista ele tem 3 diáteses. Diáteses é uma outra palavra para voz. Então, essa gramática aqui ela vai dividir duas coisas, voz e diátese. Então a voz, ela pode ser, provavelmente ela vai dizer que a voz pode ser ativa ou médio passiva, né? Ou passiva. E a diátese não, a diátese tem que ser ativa, média ou passiva. Tá entendendo? Sim. Porque Um pratica ação, o outro pratica para si e o outro sofre a ação. sofre. Isso. Então, a diátese que é uma espécie uma subcategoria da voz em relação ao sentido, né? Que ele vai dividir. Aí ele vai falar assim que o aoristo ativo e médio possuem, né? Podem, né? Na verdade, distinguir 3 tipos diversos, né? 3 tipos diferentes. Quais são os 3 tipos do aoristo ativo e médio? O aoristo primeiro, ou fraco, que pode ser sigmático ou assigmático, o aoristo segundo, ou forte, ou ainda chamado de radical temático, o aoristo terceiro, ou fortíssimo, ou ainda chamado de radical atemático. E aí vocês já viram já os 3, já. Só que o Atenas ele não chama de aoristo terceiro, porque não é toda a gramática que vai chamar de aoristo terceiro. E eu acho que ele também não chama de aoristo de fortíssimo. Eu acho que ele só chamou de. Acho que ele chamou de aoristo segundo radical atemático. Que são daqueles verbos em mi, ou daqueles outros verbos que vão ter que não vão ter a vogal temática. Então aqui o fraco, a gente já viu que ele vai ser assim, o primeiro, o radical dele vai se parecer com o radical do presente, então ele vai ser o mais regularzinho, mas também vai ser considerado mais novo, e ele pode ter lá na terminação um sigma, ou esse sigma pode cair por alguma coisa, algum fenômeno fonético, algum encontro, né, lá de consoantes e tudo mais, o sigma pode cair. Aí o aoristo segundo, o forte, ele é considerado mais velho, ele vai ter um radical diferente do radical do presente. E aí você vai ter muitas vezes um radical temático, onde vai ter uma vogal temática. Normalmente é um ômicron ou um êpsilon, a vogal temática, lá da terminação. Não vai ter o sigma, não vai ter o sigma. E aí você tem o aoristo, o que ele chama aqui de aoristo terceiro, ou fortíssimo, que esse é o mais, que parece mais irregular, que ele vai ter um radical que não tem a vogal temática, não tem aquele ômicron, nem aquele êpsilon lá funcionando como vogal temática. Quem foi que chegou? Foi o Demi. Agora,
Aqui, para mim, está parecendo que o Demi está apresentando. O Demi, O senhor. eu acho que sem querer você apertou o botão de apresentar. Você pode parar? Bota assim, não compartilhar. E você continua compartilhando. Deixa eu ver aqui. Parou. Pronto, deu certo. Boa noite, Demi. Tudo bem? Eu estava dando aqui, olhando aqui, falando aqui um pouquinho dessa gramática aqui chamada Tarheleniká, né? Tarheleniká. Eu estou aqui na página 200 e estou falando sobre o aoristo, que me pediram para fazer uma revisão sobre o aoristo. Estou fazendo uma revisão sobre o aoristo. Estou na página 233 do PDF. Deixa eu mostrar aqui essa aqui eu acho que é a uma que tem a capa. Ah, essa aqui, ó. Essa que tem essa capa aqui. Da malha Vanacore. Aí é que eu falei que era a página 233, não foi? Ô, professor, Oi. agora acho que o senhor precisa colocar para apresentar. E é? Não, eu acho que aconteceu algum probleminha aqui. Deixa eu ver aqui o que que houve. Pronto. Voltou. Então vocês não viram a capa, né? Que eu estava mostrando. Deixa eu estou na 233. Ficou pequeno. Deixa eu botar aqui de novo a capa de novo. Essa aqui é a capa. Tá vendo? Os outros dois parece que não tem capa, mas esse aqui tem capa. Não, pera. Então essa aqui eu estava dando uma olhada nessa aqui. Aí eu vou dar uma olhada também nessa aqui, né? Essa aqui eu acho que tem capa também. Essa aqui se chama Hellenistic, tá aqui na 247, né? Aí essa aqui é a capa dela. Hellenistic, gramática dela, língua grega, né? Tá 247, 247. Aí essa aqui é a mesma gramática, só que é uma edição mais atual. É a Hellenistic também. Só que eu acho que é de 2023. Vocês estão vendo isso, né? Ou não? Sim. Sim, tá dando certo. Então, aqui. Aí, o primeiro aqui, eu tava em qual página? 233, né? Pronto, 233, aqui no capítulo 17. Então, aqui, eu tava falando que existe, então, um radical, um aoristo terceiro, que ele vai ser o mais irregular, talvez, o mais antigo, talvez, não sabemos, que vai ter um radical vogal temática ômicron, nem a vogal temática Y. Está claro isso? Esse barulho aí foi de quem Sim. mesmo, hein? Foi do Demir? O Johnny Ah, o Johnny entrou. entrou. Ah, boa noite, Johnny. Vamos aqui. Daqui a pouco ele fala. Sim, aí aqui ele vai falar um pouco sobre o que eu estava falando, né? Aí esse esquema aqui é legal, olha. Esse esquema aqui, olha. Então, olha, como é que é o esquema do aoristo primeiro, do aoristo sigmático primeiro, que é chamado de fraco, débole. Então, eu aumento o radical do aoristo fraco sigmático mais a desinência histórica, ativa ou média. Aí, como é que se forma o radical? Ou o tema, melhor dizendo, o tema. O tema ele é formado assim, o tema verbal mais sigma alfa, mais sa, né? Seria um sufixo temporal. Esse sigma alfa ele marca, né, o aoristo, né? Aí vai ver uma variação desse sigma alfa, né? Para sigma epsilon, sigma ômicron, que não é que ele está dizendo na verdade é que se você já estudou o futuro, lá no futuro tinha o sigma epsilon, o sigma ômicron.
não é? Lá no o sigma aparecia, né? Lá no futuro, sigma epsilon e o sigma ômicron. Porque a descendência mesmo do lado do futuro, a característica do futuro era o sigma, mas ele se juntava com a vogal temática epsilon e a vogal temática ômicron, né? E aí formava, né, o futuro sigmático. Aí ele diz aqui que também há uma no auristo sigmático há também a apofonia. E a apofonia é quando você tem uma mudança de uma mudança, né, de uma vogal para uma outra vogal, né, por algum motivo, né? Por exemplo, no inglês, como quando você tem assim o I see, I saw, I see, I saw. Ou, por exemplo, no português, quando eu digo avô, avó, vocês estão entendendo ou não? O que é apofonia? Mais ou menos. É uma mudança é uma mudança é uma mudança no timbre, né, da qualidade da vogal. Vocês vão ver os exemplos. Ele vai dar os exemplos aqui. Ele deu aqui vários exemplos. É como acontece, assim, o Epson e o ETA. E, É disso, né? isso, exatamente, isso. Então, aqui ele está dizendo assim, aqui em Genau, né, tinha o radical, o tema, né, tinha um alfa que era breve, né? Aí ele meio que como se fosse ele alongasse, né, para um eta, né? E fica Genessa. Então, antes do sigma alfa, né, aquele alfa ali alonga para um eta, né? Aí ali em foral, né, o alfa, né, ele alonga para um alfa longo. Então é foraça, é foraça. Fica um alfa longo, é foraça, é foraça. Aí o aitel vai alongar para eitessa, eitessa. Então o y alonga para eta, né? Eitessa, eitessa. Em duló, o ômicron vai alongar para ômega, então fica edulossa, edulossa. Em gelau, o alfa ali, que deve ser breve, alonga para um alfa, não sei porque, não sei, ali não faz sentido não. Ele deveria ter alongado para um alfa longo ali. Eu não sei se ele escreveu errado e colocou um breve ali, ou se aquilo ali é irregular. O padrão aqui, ele deveria ter alongado para um alfa longo, né? Talvez porque aparentemente deveria ter alongado por um alfa longo, né? Foi estranho aqui. É Gelessa. Não sei se foi um erro de digitação. Depois vocês deem uma olhadinha aí se em alguma outra gramática dá esse mesmo verbo aqui de modo diferente. Eu até. Deixa eu ver se eu pesquiso ele. Porque não faz sentido aquele a explicação ali que ele está dando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Gelau. Gelau é rir. Eu rio. Deixa eu ver aqui. Auristo. Não, ele é meio irregular mesmo. Fica com breve. Tá aqui também, tá? Breve. Curioso, né? Ficou breve. Então ele botou aqui, não sei porquê.
no, seria uma exceção, né? Aí aqui Telé também parece ser uma exceção, porque é Telessa. E aí aqui ele coloca um bocado, no finalzinho ele colocou umas exceções, né? É Telessa, aí ficou Aro, Eroa, Erosa, aí aqui Cra, Ecressa. Então aqui no meio ele colocou umas exceções. Não sei porque ele não colocou as exceções depois, né? Foi estranho ele ter colocado as exceções aqui. Mas aqui, ó, então alfa aqui alongou para eta, né? Ecressa. O aqui em melhor, acroa ficou acroaçamen, né? Acroaçamen. Então teve esse alongamento aqui no alfa, né? Aí aqui uma outra coisa que dá para a gente perceber, não sei se ele quis também mostrar nessa tabela, que tinha os verbos que o aumento não era o y, o aumento era um alongamento. Mas se fosse por isso, também não dá certo, porque esse aqui não encaixa. Esse aqui tem os dois, né? Tem uma espécie de um alongamento aqui, né? É como se fosse um alongamento, uma contração, né? Que o alfa alonga para um eta, né? E tem tipo a contração aqui com iota, né? Fica eitessa. Aí aqui não, aqui tem aumento mesmo. Aqui seria um alongamento, né? O alfa alongando para eta. Então, assim, às vezes, no lugar de um aumento com y, você vai ter um alongamento. Então, aqui, esse alfa e iota, acontece um alongamento, onde esse alfa vai alongar para um eta, e aí, em vez de ficar eta e iota, fica eta iota subscrito, né? E aqui, esse alfa aqui, alonga para um eta também. Tá vendo aqui? E aqui, esse alfa aqui também alonga para um eta. Então, em vez de ter um aumento com y, vai ter um alongamento, né, da vogal inicial do verbo. Tudo bem? Tá claro isso? Aí depois ele dá Mais ou menos, professor. mais ou menos. Sim, isso aqui é para ser o mais simples, que é os em sigma alfa, né? É só tá dando uns exemplos aqui, tá mostrando que tem uns alongamentos às vezes na vogal temática, né? A vogal ali do finalzinho do radical, né? Vai alongar, né? Nem sei se dá para chamar de vogal temática, né? Seria porque ele chama de tema em vogal, né? Então dá para algumas pessoas ele chama, né? Ora ele chama aqui de vogal temática, né? Então é como se lá no presente ele fosse a vogal temática, né? Mas quando vai aqui para o aoristo, né? Ela alonga, né? Algumas vezes, algumas exceções. Aí é que ele dá em ditongo, né? Você vê aqui como é que fica nos ditongos. Aí ele muda, né? Aqui a qualidade, não é nem só o aumento, mudou a qualidade, né? Era clai e vira clau, né? Claio vira eclausar. Então muda de iota para y, né? Ficou eclausar. Aqui pai deu e pai deu sa. Aqui não mudou nada, aparentemente. E pai deu sa ficou muito igual. Aí pleo, tem aqui uma variaçãozinha, né? Que esse aqui não é bem ele é aquele meio contrato, né? Esse pleo, né? Que é o navego, né? Mas ficou igual. E pleusa. Aí reo, que é escorrer, né? Tem os radicais assim, ereu, né? E aí vai ter dobra aqui o ró, né? Eu achei curioso se dobrar o ró, né? Ereusa. Eu achei assim interessante esse aqui, Ereusa. Ele coloca aqui, tá provavelmente porque é um tanto irregular, né? Esse
Ró dobrado aqui, né? Ereusa. Aí aqui, filaço, filaço, muda de sigma, aqueles dois sigma ali muda para um capa, né? Aí fica assim, o capa e o sigma vão ser representados pelo psi, né? Fica efilaxa, efilaxa, stenazzo, o zeta muda para o zeta muda para um gama, né? Que parece complicado, né? E se eu estava falando que a apofonia era só com vogais, mas a apofonia pode ser também com consoantes. O... Mas essa mudança aqui eu achei assim muito legal. De zeta para gama, muito, muito diferente. Muito diferente. Essa aqui é uma mudança bem complicada. De sigma para capa também já era, mas de zeta ou zeta para gama eu acho assim tão distante. O Porque mais acontece, né? Vai os metaplasmas da vida aí. O Tarasso, aí é que ele tá mostrando esses verbos justamente para mostrar certas irregularidades, né? Tarasso, tarak, taraxa, né? Etaraxa. Blep, eblepsa, né? Eblepsa. Esse aqui praticamente não teve irregularidade, é só o pi e o sigma, que na sequência são representados pelo psi, né? Aqui em Tribor também é a mesma coisa, não tem irregularidade de verdade, é só o beta e o sigma que são representados pelo psi. É um pouco mais de irregularidade porque a gente poderia querer botar um beta e um sigma, sei lá, mas não. Por eufonia é melhor dizer etripsar. Não dá para dizer etripsar, etripsar, etripsar. Aí, trefo, né, que tem assim, radicais trafo, trefo, trof, muda, né, assim, dependendo do tempo verbal vai mudar, né, a vogal do radical. Aqui no aoristo fica etripsa, né, etripsa. Também fica muito parecido ainda com mas o que muda, sabe o que é? A qualidade do tal. O tal, por algum motivo, muda para theta. Aí fica etrepsa, etrepsa. Vocês estão vendo aqui a irregularidade acontecendo? Então, esses aqui é para ser os mais regularzinhos, mas ele está dando aqui várias irregularidades. El pizzo, então fica elpsa. Aqui o delta cai diante do sigma, fica só o sigma, né? Spendo, vai ficar o delta vai cair, o ni vai cair, e aí o y vai alongar para y iota, então fica espessar, espessar. Aí aqui ele deu o padrãozinho, o LIO, para vocês também não ficarem desesperados, né? Porque vocês já viram lá ali os irregulares, né? Aí aqui ele deu o padrãozinho que é o LIO. Como é que o LIO fica? Ele botou aqui no indicativo nos outros tempos verbais, né? Então, elissa, elissas, elisse, o elisen, aí elissamen, elissate, elissan. E aqui ele deu também o dual, elissaton, elissaten, elissaten. Aí aqui cujo conjuntivo é o subjuntivo, né? A Aí o optativo, essas coisas aqui já são um pouco mais avançadas, vocês não viram, né? Nem o subjuntivo, nem o optativo. Mas aqui a ideia seria assim, que eu escolha, né? Que eu tenha escolhido, né? Alguma coisa assim, né? Lisso. Aí tem a diferença é que não tem aumento, né? E há um alongamento, né? Das vogais temáticas. Então, ômega fica ômega, mais y vai ficar eta, né? Então, aqui no caso era um alfa, né? Aí fica
tanto alfa quanto y vai alongar, né, para eta aqui, né? Então fica lyso, lyseis, lysei, lyseton, lyseton, lysomen, lysete, lysocin. Aí aqui no optativo, optativo é como se fosse um condicional, né? Uma coisa assim, né? Eu poderei soltar, né? Eu poderei. Eu falei aqui que era escolher, não, mas era soltar, né? Perdão. Poderei soltar, né? Eu poder, melhor, que eu possa soltar, né? Que eu, ou, não, melhor, que eu solte, que eu tenha soltado, né? Uma coisa assim, né? Aí aqui seria eu soltei, né? Eu soltei. Aí aqui seria eu poderei soltar, que eu soltasse, que eu tivesse solto. As traduções que ele dá aqui para o optativo, né? Lysaime, lysais, lysai, lysaiton, lysaiten, ly, lysaimen, lysaite, lysaiem. Então, nada disso aqui a gente viu ainda, né? Nem o subjuntivo, nem o optativo. Que o Atanásio bota só para os capítulos mais finais, né? Vocês viram, acho que o imperativo, né? Lyson, vocês viram esse aqui, vocês não viram para a terceira pessoa, lissato, que seria solte, que ele solte, né? Aí também não viram dual, né? Lissaton, lissaton, não viram. Aí aqui, vocês viram listen e lissate, né? Mas aí vocês estão vendo aqui as outras formas do imperativo que você tem para o aoristo, né? Aí aqui eles aparecem muito no Novo Testamento, né? O imperativo aoristo dá uma ideia de urgência, né? De pontualidade de urgência. Não é uma coisa que você vai mandar repetidas vezes, que a pessoa faça repetidas vezes. A pessoa faz pontualmente, né? Aí aqui ele faz os comentários sobre aquelas irregularidades ali, né? Ele fala da lei de Grassmann, que deve explicar ali como é que o tal vira θ. Se bem que é mais próximo. A lei de Grassmann não é nada fantástico, né? Só aspirou o, né, para poder assim fazer a diferença, né, do auristo, né, para o presente, né? O radical deu uma aspirada aqui no começo, né? O Não é nada fantástico. O que eu acho assim divertido é ali uma outra ali que deu uma. Eu queria que tivesse uma lei aqui para explicar aquele outro ali, esse aqui, olha, zeta para gama. Se tiver, eu não conheço tanto assim de gramática histórica para poder explicar a mudança de zeta para gama. Isso eu acho um pouquinho mais um caminho mais distante. Aqui o infinitivo aoristo, lysai, e os particípios aoristo, né? Lyssas, com o genitivo lissantos, lyssasa, com o genitivo lyssases, e o neutro lyssan, com o genitivo lissantos. Aí aqui ele deu a declinação do particípio toda, do particípio aoristo, que é bom. Eu gosto aqui, olha, dá toda a tabela. É interessante que você possa ver toda a tabela. Não vou ler toda a tabela, mas aqui vocês estão vendo como é que é. Ele aqui no masculino e no neutro usa as terminações da da terceira declinação, né? E no feminino usa as da primeira, né? Aí, deixa eu ver aqui mais aqui. Aqui começa a forma média. Aí ele usa, né, aquelas terminações secundárias médias, né? Men, aí mas seria o so, to, metá, este, to. E aqui você dá pra gente ver o do dual também, que a gente normalmente não mostra do dual, né? Que é stone, sten, né? Aí aqui você a gente vê que o so, né? Vai haver vai haver aqui uma. Não, aqui é só esse sigma aqui intervocálico que cai. Esse aqui não cai, não. Cai esse. Aí o alfa contrai com ômicron e fica ômega. Então fica elissó, elissó.
Aí os outros ficam aqui, né? Então, men, so, to, metais, te, on, to são o que a gente chama das terminações secundárias, né? Secundárias médias, né? Aí aqui, no subjuntivo, você usa as terminações primárias médias. Então aqui fica mais, sai, tai, metais, te, tai. E aí o que você vai ter é só o alongamento da vogal temática. Então aqui, em vez de ser o mai, vai ser o mai. Aqui acaba ficando igual, né? Porque o eta que vai contrair, esse sigma que vai cair, né? E o eta vai contrair com ai, vai ficar ei. Aí etai, em vez de ser etai, vai ser etai, né? Lysetai, lysetai, né? Aí aqui a gente vê que as primárias e as secundárias não é exatamente igual, porque aqui é thin e aqui é stone, né? Stone, então é diferente. Normalmente eu não estudo dual, né? Então aqui estou vendo aqui, ele está dizendo aqui que é desse jeito, eu estou acreditando. Mas depois eu iria conferir em outras gramáticas para ver se não teve nenhum erro de digitação. Aqui, lissometha, lisseste, lissontai. Isso aqui vocês não viram. Aí aqui que vocês... O optativo eu não vou ficar mostrando muito, não. Mas aqui o imperativo é interessante olhar assim, lissai e lissai, né, e lissaste. Lissai, lissastei e também lissastai. E lissamenos, lissamene, lissamenon. Então isso aqui vocês deveriam já ter aprendido. Aí é que ele está dando mais algumas explicações aqui, assim, históricas. Então é tudo interessante aqui, as explicações históricas aqui, que elas, normalmente, você tem que ler uns livros muito velhos em alemão para poder ter essas explicações aqui. Então, para mim, isso aqui é ouro, porque pelo menos está em italiano e está coloridinho, com fundo verde. Então, o que você acha, Johnny? Eu acho que ele caiu, professor. O Johnny caiu? Ah, uma pena. Oi, Brisa, você está aí? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que você é com italiano? Você lê bem italiano? Olha, eu diria que eu arranho básico assim, não sei ler fluente, não. Sim, o que eu queria mostrar era só que essas gramáticas aqui, às vezes, elas têm umas explicações muito profundas, assim, que ela já não fica no nível tão introdutório, não. Já está um pouco avançado, né? Que aqui ele já dá uma explicação aqui, falando das leis fonéticas, coisas que você só ia encontrar em livros em alemão, bem velhos do Não, século. mas eu gostei do senhor ter indicado esse material, porque por mais que seja italiano, a gente consegue entender melhor e até consultar melhor um dicionário e tal do que o alemão. O alemão eu acho muito difícil. Sim, O exatamente. italiano já dá para entender bem melhor. Pois é, então eu tenho essa vantagem. Boa noite, chegou agora o menino, chegou o Arthur. Boa noite, Arthur. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Isso. Aí aqui, por exemplo, ele está dando uma explicação aqui assim histórica, né, de linguística histórica. Ele está dizendo que a primeira pessoa do singular do indicativo, do auristo do indicativo ativo, né, Elissa, né, deriva, né, de uma forma assim impronunciável, onde tem aquele M com uma bolinha embaixo, que seria uma desinência hipotética, tá entendendo? Que se vocaliza. Tá dando para entender essa maluquice? Então, aquele M ali se vocaliza para um alfa. E acaba funcionando como se fosse uma vogal temática.
Na prática é uma vogal de ligação, mas acaba funcionando como uma vogal temática. Era para ser uma espécie de como é que chama? De vogal de desnência pessoal, né? De uma desnência pessoal, né? Mas acaba funcionando como uma vogal de ligação, alguma coisa assim, né? Aí aqui ele está dizendo aqui que lá na terceira pessoa do singular vai aparecer um Y, que também é como se fosse uma vogal de ligação, e que pode também aparecer um Ni. Um Ni é móvel, um Ni assim, que ele chama de efeltístico, que seria o mesmo que a gente chama assim de. Como é que a gente chama mesmo? A gente chama de. Quando a gente não chama de Ni móvel, a gente chama de Ni, o que mesmo? Que é. Para melhorar. Não, é o contrário de cacofonia. Eufônico. Isso, eufônico, né? O Ni eufônico. Aí aqui ele vai falar que no subjuntivo a característica do modo subjuntivo, né? É aquele eta e aquele ômega que vão aparecer, né? E ele segue, né, a flexão que ele chama de temática, né? E que também na terceira pessoa pode aparecer um imóvel também. No optativo, ele chama a atenção pela presença do iota, que é uma característica, né, uma desnência, né, do modo optativo, que ele aparece, né, ali junto com o sufixo sigma alfa e as desnências, né? E aí o ditongo ai no optativo vai sempre com a sílaba longa, né? Porque a gente já tinha visto ai no final, né, como sílaba breve, não é? Não sei se vocês lembram disso. É uma besteira assim que eu não sei se vocês aprenderam. Mas era para vocês terem aprendido que ai, alfa e iota no final era contado como breve. Aí aqui ele está dizendo que no optativo, alfa e iota ali é contado como longo. Aí aqui a segunda pessoa do singular, ativo e médio do imperativo, apresenta desnências particulares que são respectivamente on e I. I aqui já é breve, alfa e iota aqui já é breve lá no imperativo. E que se juntam, né, ao sigma. Deixa eu ver. Do sufixo temporal, né? Aí, deixa eu ver. Nas outras pessoas, o sufixo é sa. Na segunda pessoa do singular do imperativo, o acento volta nele até o máximo possível, né? No infinitivo, ativo, o acento fica na penúltima sílaba e o ditongo ai é breve. Ele está dando algumas explicações aqui para quem gosta de colocar o acento no lugar certo, né? Aí o participativo e médio se formam respectivamente com o sufixo ni e tal, né? E menor, né? Juntando ao sufixo temporal sa, né? O primeiro se declina como adjetivo de segunda classe, em ante, e a três terminações, né? A flexão do segundo é igual àquela dos adjetivos da primeira classe. Aí está dando a página onde tem uma tabelinha com os adjetivos de segunda classe e de primeira classe. Então, os de primeira classe seriam aqueles como caló, calé, né, calon, né? E o de terceira classe deve ser aqueles ali como sofron ou como Geron, mas ele diz assim que tem uns que terminam em alfa, ni tal, que eu não sei exatamente qual é esses adjetivos e quais são. Talvez
é paz, passa, pan. Paz, passa, pan. Deixa eu ver se é paz, passa, pan. Eu tô em qual página mesmo, hein? Só para me lembrar. Ah, eu sem querer botei, era 113. Aí, deixa eu ver aqui. 113, 109. Aqui não, na 113 não é a 113. Deixa eu ver se é o paz, passa, pan. Aqui não é pra ser aqui. Era paz, passa, pan. Exatamente, como eu pensei. Paz, passa, pan. Aí eu tava lá, tipo, 240 alguma coisa, não era? Era 233, alguma coisa assim. Era 233. Pronto. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, certo. Aí aqui ele vai falar, o que, que ele vai falar aqui? Ah, o aoristo assigmático. Aí aqui ele vai mostrar que tem esse grupo dos verbos em líquida e em nasal. O que acontece é que os radicais desses verbos terminam em lambda, ró, mi e ni. E aí, quando vem o sigma, esse sigma vai derrubar, né? Ou melhor, o sigma vai cair. E esse sigma vai cair, e por consequência da queda do sigma, vai ter, às vezes, um alongamento de alguma vogal, alguma vogal vai virar ditongo. Aí aqui, por exemplo, alfa vai virar alfa longo, alfa impuro. Alfa puro vai virar alfa longo, alfa impuro vai virar eta, y vai virar y iota, iota breve vai virar iota, melhor, iota breve vai virar iota longo, y breve vai virar y longo. Então ele dá aqui os exemplos. Miaino o aoristo vai ser emiana, emiana. Sfalo, o aoristo vai ser esfela, esfela. Faino vai ser éfena, éfena. Speiro vai ser espeira, espeira. Teino vai ser eteina, eteina. Tilo vai ser etila, etila. Amino vai ser emina, emina. Tudo bem? Aí é que ele deu o declínio, bem, tô completo aqui para vocês verem, assim, porque o problema é porque não tem o sigma, vai ter só o alfa. Aí você vai ter que reconhecer que é aoristo primeiro pelo alfa. Então, eclina, eclinas, ecline, mas olha, esse aqui é difícil de reconhecer. Ecline, você pode confundir e achar que é imperfeito. Eclinamen, eclinate, eclina. Principalmente a terceira pessoa do singular desses aqui é chatinho, porque você fica em dúvida se é imperfeito ou se é aoristo. Vocês entendem o que eu estou falando da dúvida? No caso, o senhor quer dizer que as formas são bem parecidas? Sim. Não, porque o problema é porque A terminação, Oi. a terminação pessoal do imperfeito, não é isso? Isso. Bem aqui. Eu acho que o que muda é a raiz, né? Ela tem uma pequena modificação na raiz da palavra. Tem, mas se você não conhece a raiz da palavra, Aí é um problema. o problema é esse. Se você não conhecer a raiz da palavra, aí você não sabe, você não sabe. Aí fica complicado. Mas assim, você suspeite quando tiver um ni, olha, suspeite quando tiver essas aqui, ó, lambda, ró, mi, ni. Pode ser um aoristo, tá entendendo? Pode ser um aoristo. Aí aqui eu vou tentar aqui passar rápido por aqui.
Aqui a forma média. Aí aqui ele dá mais alguns comentários. Eu gosto muito dessas ilustrações. Aí aqui na lição 18, ele vai falar do aoristo segundo ou forte, ativo e médio. E ele também fala do terço, quarto, quinto grupo dos verbos em ômega, que eu não sei quais são esses grupos, mas vou descobrir junto com vocês aqui o que é. Os verbos nesse grupo, pela formação do presente, né, juntam ao tema verbal o sufixo nasal ni, ni epsilon, alfa ni. Em alguns temas verbais, outros o sufixo alfa ni se insere, né, no interior de um outro nasal, algum outro nasal ni, com a dupla nasalização, que forma, né, um gama avante, né, a uma gutural, um mi avante a uma de frente, né, uma labial, que seria uma assimilação parcial. O que ele quer dizer é que deixa eu tentar explicar isso aqui com os exemplos. Presente com o sufixo ni. Então, por exemplo, no verbo baino, todo mundo sabe, vocês todos conhecem o verbo baino, né? Sim, sim. Isso. Então, ele está dizendo aqui que o verbo baino ele tem um infixo, que ele está chamando de sufixo nasal. Que, na verdade, mas se a gente fosse usar uma nomenclatura assim melhor, a gente chamaria de infixo. É um infixo ni, é um infixo, como se fosse um infixo n. Aparecem algumas palavras em português também, esse infixo. Eu não lembro direito o que ele significa, mas ele tem um leve significado também. Então, ele faz com que todos esses verbos aqui entrem no mesmo grupo. Baino, dacno, dino, elauno, camno, pino, temno. Que todos eles têm uma espécie de infixo no presente. Aparece, né, um ni ali misterioso. Aí ele mostra aqui que tem assim uma variação, né, no radical, que em outros tempos não vai ter esse ni. Então ele bota assim do lado, né, variações do radical daquele verbo, né? Ba, be, dak, dek, de, aí é lá, aí aí ele pressupõe aqui também ele fala aqui do de gama e do iode. De gama e iode. Tá aí uma coisa que eu não consigo explicar direito. De gama e iode. Mas aqui pela história, né? Se ele tá falando isso aqui, eu acredito. Então, em Baino, né? Nas comparações entre as línguas, né? Para explicar, né? O Baino, né? Tem que ter um iode hipotético, que ele está representando aqui pela letra J. Vocês estão vendo? Aquele J ali, dentro de parênteses, com o asterisco? Sim. E ali o de gama, a gente, ele foi uma letra que foi realmente usada no começo do alfabeto grego, mas aqui ele foi substituído pelo Y. Então, em vez de a gente de usar o Y, melhor, o de gama, começou-se a usar o Y para fazer assim, elauno. O som era o mesmo. Tá entendendo? Seria um som assim de um glide, uma semiconsoante. Aí é que ele mostra aqui, né, que
esses radicais, essas raízes aqui alternativas, né? Para essa raiz de presente, sem unir, né? Todas sem unir. Aí, deixa eu ver o que mais que ele deu aqui. Aí que o tino, ftano, ftino, também, todas sem unir. Aí aqui ele dá umas que, em vez de só unir, tem um ne. Ne. Então, hikneomai, hikneomai. Então, hik. Então ele dá o radical, né? A raiz, né? Seria só hik. Esse ne seria o infixo, né? Que é acrescentado no presente. Aí aqui ele dá uns que tem an, né? Como astanomai, hamartano, andano, apertanomai, auxano, blastano, dartano, thingano, kikano, lancano. Então ele dá assim então ele junta todos esses verbos no mesmo grupo, porque todos têm assim uma espécie de infixo, né? E são mais, tem lambano, lantano, mantano, olistano, osfraino. E aí vai. Isso aqui não é tão interessante, mas para quem, se você gosta de gramática comparada e de observar, né, os padrões, como alguns verbos se parecem, é muito importante você conseguir isso aqui. Isso aqui é filologia, né? Bem filologia. Se você filologia grega. Eu tenho um livro em espanhol que talvez falasse também dessas coisas, que talvez depois eu mande para vocês, tá bom? Mas aqui quem quiser aqui ler no italiano, eu aconselho, é uma boa. Aí aqui o quarto grupo é o que tem esse sufixo, esse infixo, né? Eu não gosto de chamar de sufixo, eu prefiro infixo. É o sigma kappa, né? O iota sigma kappa. Então, Jalisco mai, amplaquisco. Aí aqui ele diz que ele é incoativo. Ele dá a ideia de incoativo. Esses aqui ele explica qual é a ideia que dá? Não, acho que ele não. O intuativo ele daria uma ideia de algo que está se iniciando, né? Ah, sim. Isso, né? Mas aqui eu acho que ele não disse o que é, tá entendendo? O an, o ni e o an. Eu sei que tem algum significado e que faz com que esses verbos tenham uma relação entre eles, mas eu não sei qual é a relação, tá entendendo? Agora, se esses aqui são todos assim, esse não, os outros, né? São um negócio de início, né? Seria, né, Jalisco mais, sou preso, amplaquisco, ampaclisco, não sei o que é falisco, aí é analisco, apodidasco, ararisco, aresco, bibrosco, guerasco, eu envelheço, é isso, guerasco, acho que eu envelheço, gignosco, didasco. Esse aqui eu já tinha percebido, esses aqui. Gignosco, didasco, heurisco. Então, teria uma ideia de começar a conhecer, né? Começar a ensinar, começar a encontrar, né? Heurisco, né? Rebasco, começar a ficar adulto, né? Entrar na puberdade, né? Aí, Fnesco, é morrer, é falecer. O professor Américo dizia que era assim, a falecer, né? Não é assim, morreu, pá. Vocês estão entendendo? É assim, começou a morrer, tá morrendo, não vai se afogando.
O meu humor às vezes é ruim, gente. Me perdoe. Me perdoe. Não, professor, relaxa. É a coisa, assim. O meu humor às vezes é ruim. Aí aqui ele falou que tem um Y a mais. Sim, realmente. Eu não sabia que esse grupo era grande, mas eles têm um Y, assim. E é engraçado que esse aqui eu não sei onde é que tá. Ah, sim, ele aparece aqui. Ah, e deve aparecer só de vez em quando. Actomai, acte, deve aparecer de vez em quando. Bosco, bosque. Bulo, bule. Então, em alguns tempos verbais deve aparecer bule. O que me chamou minha atenção sempre foi esse telo é telo, que a gente aprende, né? Mas o que ficou mesmo foi esse telo. Esse telo chegou até o grego moderno. Esse Y aqui desapareceu, caiu, não ficou. Aí aqui o Y, ele tá aparecendo aqui, máquia, mele, mele, mene, mene. Então, ele aparece às vezes aqui em alguns radicais, né? Gamel, aí aqui no tema do presente, né? Gamel. Isso aqui é como se fosse faz com que eles virem contratos em Y, né? Esses aqui. Pronto, vamos agora para o Auristo. Pelo amor de Deus, demorou, foi muito. Mas ainda não é 9 horas. Assim, o Auristo segundo, ou forte, ativo e médio. O uso do Auristo segundo, ou forte, antiquíssimo e muito frequente no grego arcaico, foi sucessivamente limitado na evolução do Auristo sigmático. Então, este tempo é próprio de alguns verbos, cujo tema é monossilábico, né, assim sendo constituído do radical em consoante. Este é o motivo pelo qual o auristo segundo é dito assim, auristo de radical, auristo temático, né? Isso, né, seja na voz ativa quanto na média, né? E se forma como presente, né, juntando, né, a vogal temática ao tema verbal, pelo qual é definido também como temático. Então, no auristo segundo, auristo forte, e ele vai ter um radical diferente, né, um tema diferente. Então, aí como é que a formulazinha, como é que ele é feito? Então, você tem o aumento, aí você tem um tema verbal mais uma vogal temática Y ou ômicron, mais uma desinência que pode ser ativa ou média. Aí ele está mostrando aqui que também tem uns grupos que muda, né, por apofonia, né, o radical, né, leipo, lip, leip, loip. Então, elipon é o auristo, né, e eleipon é o imperfeito, né. Etekon é o aoristo e eticton é o imperfeito. Tá dando para ver aqui porque as terminações são as mesmas e vai ter tanto as mesmas terminação quanto o mesmo aumento. A diferença vai ser aqui vai ser realmente a apofonia, no sentido de que a vogal dentro do radical vai mudar. Então, de iota vai mudar para ei. De e vai mudar para aqui. Vou mudar um pouquinho aqui para aparecer um tal a mais, né? Mas eticton. Aí aqui ele deu até o caminho histórico, né? Tic, ti, tic, toc. Então pode variar, né? Nessas fases aqui, né? Tic, 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 toc. Então é um caminhozinho previsto pela a comparação, né, entre as línguas, né? Lip, leip, loip, né? Aí aqui fala sobre uns radicais de verbos compressos.
Aí aqui ele tá falando de grau. Esses negócios, questão dos graus lá da apofonia, eu não entendo direito, não. Mas aqui ele fala em grau zero. Então aqui, balo. Então é bal, ebalon. Então aqui vai. Para mim, a ideia é que, tipo, ele é. Assim, no presente, o presente é como se fosse já uma forma derivada, uma forma mais nova. Porque aparecem dois lambdas no presente, enquanto que no aoristo aparece só um lambda só. E aqui ele está explicando pelo iode. Tá vendo aquele J lá? Fala comigo aí, gente, senão eu penso que eu tô falando sozinho e tô. Eu estou escutando. Sim, sim, mas vocês estão vendo lá o J ali, aquele J ali dentro do parênteses? Sim. A explicação dele é que aquele J ali se juntou com o radical para poder formar o presente, e que a forma do presente é mais nova do que a forma do aoristo. A forma do radical no aoristo é mais antiga, então não tinha aqueles dois lambdas. Aí ele ainda Entendi. ele tenta explicar dessa forma. Da onde é que veio aquele lambda lá? Aí ele, não, foi o iode. É o iode que virou um lambda. Aí aqui no Lambano, ele é também a mesma coisa, não tinha aquele ni, não tinha alfa, tá entendendo? Que ele mostrou lá em cima, lá não tinha nem aquele mi, nem tanto mi quanto alfa, ni, eles são como se fossem infixos, né? Infixos. Então, tira o mi e o alfa ni e você fica com um radical que é mais antigo, né? Lab. Vai aparecer, né, em tempos verbais diferentes, né? Esse lab. Então, elabon é o aoristo, né, desse verbo aqui, lambano. E o imperfeito é elambanon, porque o imperfeito usa o radical do presente. Aí aqui em heurisco, tira o whisky, né? Aquele radical lá, aquele infixo, né? Isque lá que a gente tinha visto que era incoativo, né? Aí a gente fica só com a heur, que pode ter um y ou não. Então, o aoristo, né, vai ser heuron. E o imperfeito vai ser heuriscon. Aí aqui ele dá mais aqui. Aí esse aqui, o de Roral é difícil de entender. Roral. Mas vamos ver se a gente consegue entender aqui o de Roral. O de Roral, eu acho assim longe demais, não sei. Não, eu acho que ele não conseguiu. Não, ele não fez um bom trabalho. O que ele explicou aqui, não deu para explicar. O que ele disse assim foi: olha, tinha um digama. O radical era id, eid, oid. Variava, né? Entre id, eid e oid, né? O radical, a raiz. E aí, no presente, virar roral, é uma maluquice assim que eu nunca vou entender. Para mim, eram verbos diferentes que se perdeu, né? O aoristo e você juntou um com o outro. Aí aqui, eidon, e é o aoristo, né? E heoron é o imperfeito. Aí é que ele vai dar, né, o aoristo de leipo, né, que ele normalmente ele pega, se nas gramáticas pegam, né, o de leipo. Então, elipon, elipes, elipeu, elipen, elipomen, elipete, elipon. Aí, cadê aqui o imperativo? Lipe, lipete. E o infinitivo lipein.
mudando bastante aqui só o radical. Eu participo lipon, lipussa, lipon. Aqui a declinação toda do participo aoristo ativo, né? Aí aqui ele vai dar o médio, né? Elipomen, elipo, elipeto, elipeston, melhor, elipometha, elipeste, eliponto. Estou pulando o dual, estou pulando também o subjuntivo e o optativo, que vocês não viram ainda, mas se vocês quiserem estudar, deem uma olhadinha. Imperativo aqui, lipu, aí e é lipeste, lipu, lipeste. O infinitivo, lipestai, lipestai. O participo lipômenos, lipomene, lipômenon. Muito parecido com o presente, mas a diferença é que você tem um radical diferente. Aí aqui ele vai fazer uns comentários. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai falar que tem alguns aoristos que tem assim um redobro, né? Como aqui em Egagon. Aqui em Eipon, ele diz que teve um redobro aqui, mas é um redobro assim legal, né? Porque tem que tá pressupondo que tinha uns digama no meio aí que desaparece, alguma coisa assim, né? E aí fica só e com ei para contrariar, para contrair, aí fica eipon, a partir do presente femi. Aí Egagon também é de água, né? Então é como se fosse um redobro, uma reduplicação, né, de aoristo, né? Egagon. Vocês não viram ainda o perfeito, mas redobro ou reduplicação, que aqui no italiano tá raddoppiamento, é um negócio que acontece muito no perfeito. Aí aqui tá ele deu também nesse verbo aqui o fero, né? Que pega assim, um outro verbo, fica enenenko, bem irregular, bem assim, aparentemente irregular, né? Porque a regra é muito específica, né? Respomen, né? Tem um sigma, né? Respomen. Aí aqui ele deu, né, alguns exemplos aqui de que são relativamente irregulares por ter um redobro de aoristo, né? Um redobro de aoristo. Não, mas ele, na verdade, ele misturou, não só redobro de aoristo, não. Ele botou aqui alguns com redobro e outros outros fenômenos, né? Só para você estudar, né? Você vê como é que a raiz é diferente, né? O radical do aoristo vai ser diferente do radical do presente. Aí, deixa eu ver aqui, vários exemplos. Aí aqui ele chega no aoristo, na 19 ele chega no aoristo terceiro, ou que ele chama de fortíssimo. Meus óculos. Água, obrigado. Sim, esse aqui é a novidade, é uma das novidades que vocês devem estar vendo agora. Então, o que ele chama de aoristo terceiro fortíssimo? Nem toda gramática chama de aoristo terceiro ou fortíssimo, mas essa aqui chama de aoristo terceiro ou fortíssimo. Então, ele diz aqui que é assim, a fórmulas, deixa eu ver. Alguém pode ler isso aqui enquanto eu bebo um pouco d'água? Qual é esse texto? Sim. Frequentemente na língua épica, o aoristo terceiro sobrevive no ático em pouquíssimos verbos. Isso é definido de fortíssimo, né? Na contraposto, né, ao primeiro e ao segundo, né? Respectivamente, fraco e forte. É dito
Eu não sei o que significa inoltre. Deve ser de uma outra forma. De outra forma, também é radical atemático. Pois, enquanto se forma apenas da raiz da raiz vogal e não apresenta nenhuma vogal temática entre o tema verbal e as desinências, exceto no subjuntivo. Isso, muito bem. Muito bem. Então a formação é a seguinte: aumento mais tema verbal mais desinência, né, ativa. Aí a vogal final do tema verbal, né, se alonga, né, o que é subiche? Subiche. Não lembro agora o que é subiche. Para o mais Deve ser sobe, né? Aumenta, uma coisa assim. se alonga ou aumenta, né, para mais por apofonia no curso da flexão. No ático, a voz mais difundida, né, do aoristo fortíssimo é ativa, né? Enquanto que a média assim, é encontrada só em raríssimos casos. Então, as flexões do aoristo fortíssimo. Eis a flexão do aoristo fortíssimo de apodidrasco. Aí é iofugo de nascoto, eu não sei o que é iofugo de nascoto. Vocês sabem? Mas não importa. Não faço a menor ideia. Depois vocês entendem. Todo mundo sabe. Eu vou, né? Eu ando, né? Gignóstico eu conheço. Dio eu afundo, né? Na água, né? Aí aqui ele deu aqui. Edran, Eben, Egnon, Edin. Então, olha, o que você tem que perceber aqui é que não tem Ômicron nem Sigma. Também não tem Sigma Alpha. Então, não tem Sigma Alpha, né? Não é verdade? Não, não tem. Mas também não tem Ômicron nem Sigma. Então, a vogal do final do radical está se juntando diretamente às desinências pessoais, secundárias, né? Então, assim, então, em vez de ser on, es, en, homem, et, on, ou é, san, vai ser nu, sigma, men, te, san. Tá dando para perceber que tá faltando o ômicron e o Y? Sim. Então, lá no Atenas, ele vai chamar isso aqui, não vai chamar de terceiro nem de fortíssimo. Ele vai chamar de radical atemático, né? Vai chamar de aoristo segundo atemático, porque não tem a vogal temática. Esse primeiro verbo aqui não é tão comum, não, mas esses dois aqui são muito comuns, né? O baino e gignóstico são muito comuns. Vocês já viram, não viram? Eles apareceram no. Acho que foi na 14ª lição, em alguma. Mas eles apareceram. Isso, não, mas eles aparecem muito. Não é para vocês estranharem eles dois, não. Os outros dois, o Dio já apareceu lá também no começo. Mas agora, esse Edra, esse Didrasco, é que eu realmente não lembro de ter visto nenhum texto. Mas tem a ver com fugir, né? Agora,
Agora aqui é a aí aqui o Eben seria alguma coisa como eu conheci, né? Melhor, eu andei, né? E o fui e o Egnon seria uma coisa como conheci, né? A dificuldade é que você tem que fazer algumas relações aqui. Primeiro, você tem que perceber que o radical do aorista é diferente do radical do presente. E tem que pensar que lá no presente tinha vários. Tinha por exemplo, em gignóstico tem um redobro de presente e tem um infixo incoativo, né? Sigma capa. Tá dando para entender? Sim. Tem um redobro de presente, que é esse. Olha, tá vendo aqui, ó, esse gama? Não é estranho, não, ter dois gamas muito pertinho do outro. Olha, aqui tem um redobro de presente, então é gignos. O radical mesmo é só isso aqui. Gnó. Isso aqui é a raiz. Mas aqui tem um infixo, né, incoativo, né? E tem um redobro de presente. Aí aqui em Binor tem só assim um infixo, né? Esse I também muda, né? A apofonia para bé. Então o radical fica bé, né? Bé. O di praticamente não muda nada não, só não sei se tinha aumenta, se y aumenta, alonga, né? Acho que ele tanto pode alongar quanto. Porque aqui está assim uma braca e um macro, né? Então pode ser tanto longo quanto breve, né? Então é Edis, Edington, Edman, Edite, Edison. É só para você não ver isso aqui e achar que é um outro tempo verbal que não o aoristo. É um aoristo. No começo, quando eu via esse Eben aqui, assim, esse Eber, eu estranhava, eu achava assim muito estranho, porque eu conhecia Bynor eu conhecia. Agora esse Eber, e ele aparece muito esse Eber, eu estranhava. Mas aí você não pode estranhar porque ele está aqui nesse grupo. Então você tem que tentar fazer esse estudo filológico e perceber que desaparece, né, ali que muda, né, o radical e como é que muda. Deixa eu ver se ele. Aí é que ele dá outras coisas, optativo, né? Não sei o quê, bababá. Deixa eu ver se ele dá mais algum exemplo interessante. Aqui ele deu vários verbos aqui que você pode dar uma olhadinha, né? É interessante essas listas de verbos para você ir comparando, né? E você vendo assim, tentando aprender, né? Quais são os verbos, né? Que tem essas irregularidades. Aí, deixa eu ver aqui. Aí aqui na 20, ele dá o aoristo passivo primeiro, né? E o futuro passivo primeiro, né? E também segundo ou forte. Aí a gente não teremos tempo para ver isso aqui hoje. Mas tem uma lidinha, eu peço para vocês lerem, né? Deem uma olhadinha então nesses 3 capítulos. Aqui no Hellenist, eu acho que ele dividiu mais simples. Eu acho que ele tem 2 capítulos, ele deu tudo. Mas eu não sei se ele deu de um jeito mais simples ou mais fácil. Então eu peço para vocês darem uma olhadinha também aqui no 16 e no 17 aqui do Hellenist, que eu mandei para vocês. E para a gente poder falar um pouco do futuro e do aoristo passivo na próxima aula, só para a gente fechar. Se a gente não conseguir falar do futuro passivo, pelo menos do aoristo passivo a gente deve falar. Tudo bem?
Mas aqui, só para terminar a aula, aqui vocês podem dar uma olhadinha nessas formas aqui, olha. Ele deu aqui, olha, por exemplo, Elissa seria eu soltei, né? Elissamen seria eu me soltei, eu soltei para mim mesmo, eu resgatei, né? Elipon seria uma coisa como eu parti, né? Elipomen seria alguma coisa como eu parti, mas também alguma coisa como eu fiquei, né? E aí no aoristo, ele aqui, olha como é a terminação. Elithen seria eu fui solto, e Eleiften seria eu fui deixado, né? Eu fui deixado para trás, né? Eu sobrevivi, eu fui deixado como um sobrevivente ou como a, abandonado, né? Aí aqui, vocês perceberem a forma, aqui, né, no aoristo passivo vai aparecer esse teta, eta, e aqui, olha, também, ó, teta, eta, que não aparece aqui, né, no médio. No médio não aparece, né, esse teta, eta. E aí, esse ni me faz pensar que vai ser, as terminações vão ser aquelas mesmas aqui que você encontra aqui com o Ômicron e o Y, só que sem o Ômicron e o Y. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidamente passar as páginas só para mostrar a tabela. Aqui, olha, só essa fórmula aqui, aumento, mais tema verbal, mais sufixo temporal, mais teta, eta, mais desinências históricas ativas. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Tará, tará, tará. Ah, pronto, aqui, ó, mostrar aqui. Efileten, efiletes, efilete, efiletemen, efiletete, efiletesan. Então, isso aqui vai ser eu fui amado, eu fui amado. Tranquilo? Um exemplozinho. A gente continua isso na próxima aula, mas é bom a gente terminar com um exemplozinho de aoristo passivo, né? Porque a proposta era falar sobre o aoristo, dar uma revisão bem geral sobre o aoristo. Aí que a gente está mostrando aqui como seria o aoristo passivo no indicativo. Aqui no imperativo, ó, filetete, filetete, também o teta, eta, né? Olha o infinitivo, filetenai, fileteis, fileteissa, fileten, aqui no particípio. Então, esse aqui ele tá só a tradução, né? Esse aqui seria alguma coisa como ser amado, né? E aqui seria ser amado, ter sido amado, uma coisa, né? E aqui seria que foi amado, né? Tendo sido amado, né? Uma coisa assim também. Aí aqui ele deu o outro tipo, né? Que é com teta y. Teta y. Não, melhor dizendo, aqui é a declinação do particípio, né? Fileteis, fileteissa, fileten, né? Bom, eu vou continuar isso aqui na próxima aula. Eu sei que é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Eu não sei se eu deveria estar pedindo isso para vocês nessa altura do curso. Mas é muita coisa. A gente ainda vai ter umas 2 aulas. Dá para a gente fazer ainda algum estudo de gramática. Eu não sei se isso aqui está claro para vocês. Talvez eu procure um outro material em português para ajudar. Vamos ver se essa aula aqui refrescou a memória de vocês em alguma coisa. Deixa eu me despedir agora. E aí, se vocês quiserem terminar também a tradução do 19 beta, seria bom também.
tá bom? Eu coloquei o texto lá naquele mesmo arquivo, está bem? Está claro para vocês isso aí ou não? Como é que está? Tudo bem? Professor, então é Sim, para no caso, fazer o 19 beta. Eu espero que vocês façam o 19 beta, só para a gente concluir o semestre. Mas eu ainda espero ainda ter mais 2 encontros, fora assim eu espero concluir o semestre no dia. Qual é o dia, gente? É setembro? Já é daqui é para ser, daqui a 2 semanas já é para ser setembro. O, Esse setembro. eu espero concluir o semestre no dia. Deixa eu ver. Ah, pronto, agora eu estou vendo. É o dia 10 de setembro. Tudo bem? Vocês queriam mais aulas? Como é que vocês estão? Ah, por mim tudo bem. Não, bem. Sim, não. acabou que eu me atrasei na entrega da tradução por causa do trabalho, mas vou tentar adiantar aí o capítulo. Sim, gente. Fora vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês 5. Tem mais alguém na turma que vocês acham que vai concluir? Eu não lembro agora. Ou vai ser só vocês 5 mesmo? Tem mais alguém que eu esteja esquecendo? Olha, pessoa, que fale no grupo, acho que só a gente mesmo. Não me lembro de alguma outra pessoa, não. Pois é, não. Se tiver mais alguém que esteja vendo essa gravação, se manifeste, viu, gente? Fale comigo, diga que vai tentar fazer umas traduções, alguma coisa, para poder, senão, porque senão só vocês vão receber o certificado. Porque eu estou achando que só vocês estão assistindo às aulas. Então, se alguém mais quiser receber o certificado, tem ainda 2 semanas para se manifestar, fazer algumas traduções, alguma coisa. Tá entendendo? Alguém falou no grupo hoje? Não, né? Não, foi no outro grupo. No grupo lá do Grego 2, que alguém falou hoje. Então tem esse material italiano, mandei os materiais em italiano para vocês, deem uma olhada. E tem mais. Esse material Hellenisti, ele é um pacote com vários PDFs, sabe? Tem uns outros PDFs só de exercícios, que para quem sabe italiano, pode ser útil, pode ser interessante. O Johnny parece que sabe italiano, né? Depois eu vou tentar mandar no grupo os PDFs só de exercícios, tá bem, Johnny? Eu no italiano eu só arranho, né? Eu tento. Mas eu gosto bastante desse material. Pois é, eu espero que seja útil para vocês. Olha, como vocês viram, ele é bastante rico em termos assim de dar umas explicações da filologia, da linguística histórica, tá entendendo? Fala do iode, fala dos infixos, fala de gama, como é que isso influencia, né, no radical, na mudança, né, dos radicais de um tempo para o outro. Então, eu não sei se a minha aula foi clara, não sei se eu consegui explicar alguma coisa. Eu tentei explicar assim, alguma coisa do jeito que eu entendo. Mas é claro que se você fizer um estudo com mais calma, você vai entender muito mais. Eu tenho um material que tá em espanhol, que eu posso mandar no grupo, mas ele fala um pouco sobre essas coisas, mas ele não é colorido como essas gramáticas italianas. Né? O material que está em espanhol, ele é bem mais sem graça, e é uma tradução de um livro alemão, que talvez, para quem se interessar nessa questão da filologia, vá ajudar. Mas mas esses materiais em italiano eu achei que são muito ricos e que vocês podem dar uma explorada, viu? Eu não consegui
tirar o bloqueio de algum negócio de... Porque parece que tá assim, eu não sei se como é que você tiraria o bloqueio, não sei se a gente imprimiria em forma de imagem e depois passaria no negócio para virar texto de novo, não sei, mas porque ele tá tipo, não tá dando para traduzir. Mas qualquer coisa, você abre assim, uma janela, você digita um parágrafo que você não estiver entendendo e tenta usar o Google Tradutor. Porque eu não vou dizer que eu leio fluentemente italiano, não. Eu só fiz um semestre de italiano, depois foi um semestre e meio de italiano, mais ou menos. Então eu consigo ler alguma coisa em italiano. Mas de longe não é assim a língua em que eu sou mais proficiente. Mas é um material bom, interessante, que eu acho que vocês têm que conhecer um pouco mais, viu? Então, boa noite para vocês. Até semana que vem, tá bom? Tá bom, professor.